Leitor e leitora, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Fabi Constantino e esse é o canal Romântica de Carteirinha. E no vídeo de hoje a gente vai ter mais um vlog de leitura. O vídeo hoje tá começando exatamente do mesmo ponto de quando acabou o último vlog de leitura. Eu vou colocar a capa do vídeo aqui, ó. Esse vídeo aqui foi o último vlog de leitura aqui do canal. E aí no final desse vídeo eu falei pra vocês que a minha próxima leitura seria desse livro aqui. Hebe Jimenez, Até o Fim do Verão. Eu tô muito ansiosa por essa leitura e aí eu já quis começar logo. Assim que eu terminei aquele livro, eu já quis iniciar essa daqui e gravar vlog pra mostrar pra vocês, porque eu falei tão bem desse livro naquele vídeo dos livros não lidos da minha estante, então eu queria compartilhar com vocês esse vlog de leitura, compartilhar o momento dessa leitura com vocês, e eu espero que vocês gostem. Eu vou ler a sinopse pra vocês, e vocês sabem, né, eu vou ler só mais tarde, mas eu já queria mostrar pra vocês qual é o livro do próximo vlog, e é esse daqui. E vamos pra sinopse? Mas antes eu vou te pedir para deixar o seu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo que surgir aqui no canal, combinado? E vamos pra sinopse do livro. Aqui na frente tem um depoimento da Ali Hazelwood que eu quero ler pra vocês. Adoro todos os livros da Hebe Jimenez. Ela tem o talento de combinar assuntos realistas e profundos com a delicadeza das histórias românticas. E é exatamente por isso que eu gosto tanto dessa autora, gente. Esse livro deve ser perfeito, igual todos os outros dela que eu já li. Agora eu vou ler aqui a parte de trás pra vocês. Uma história sensível sobre as reviravoltas da vida. Nenhum plano infalível é páreo para os caprichos do coração. Justin acha que sofre com uma maldição e, graças a um post seu que viraliza no Reddit, todo mundo fica sabendo qual é. A questão é que, toda vez que um relacionamento dele termina, a ex-namorada encontra o amor da sua vida logo depois. Quando uma desconhecida lhe envia uma mensagem contando que o mesmo acontece com ela, os dois bolam um plano: namorar um com o outro e ter uma data marcada para terminar. Assim, a maldição será quebrada e eles poderão encontrar o verdadeiro amor depois. É uma ideia maluca, mas pode dar certo. Emma não planejava que sua próxima parada como enfermeira itinerante fosse em Minnesota, mas a oportunidade de namorar Justin é boa demais para deixar passar, sobretudo quando ela e a melhor amiga conseguem alugar um lindo chalé numa ilha particular no lago Minnetonka. Era para ser só um casinho até o fim do verão, mas quando a mãe instável de Emma surge do nada e Justin de repente precisa assumir novas responsabilidades com a própria família, eles encontram um no outro um porto seguro inesperado para lidar com as surpresas da vida. E a surpresa maior é o fato de estarem se apaixonando de verdade. Ai, meu Deus do céu! Gente, vou começar hoje essa leitura, vou mostrar tudo pra vocês, tô muito empolgada, muito animada, eu tenho certeza que vai ser uma leitura muito boa, tô com muita expectativa. Às vezes eu tenho medo quando eu coloco muita expectativa num livro, mas esse daqui eu tenho quase certeza que vai ser incrível, porque essa autora aqui, ela só faz obra-prima. E é isso, tá? Agora é 00h21. E eu não falei, eu acho que eu não falei no início do vídeo, mas o vídeo não tem spoiler, tá? Fiquem tranquilos que não vou contar spoiler nenhum aqui, são só as minhas impressões mesmo, tá bom? Eu comecei a leitura já, era umas 10 horas, acho. Li umas 2 horinhas e pouco. E, gente, Hebe Jimenez é Hebe Jimenez. Que mulher, que escrita, que perfeição. Eu sabia que eu ia gostar, mas, tipo, no começo eu já tô amando o livro. Eu já tô apaixonada pelos personagens e é sobre isso. Essa mulher é maravilhosa, ela escreve obras de arte. O livro já começa com aquela parte que tá na sinopse, né, do Justin contando que ele é azarado, ele é o amuleto da sorte para quem quer encontrar o grande amor, mas que o grande amor não é ele. E aí ele conta que toda mulher que se envolve com ele, depois que eles terminam, a pessoa encontra o grande amor da vida. Ele conta isso no Reddit, que eu acho que é uma rede social muito usada lá nos Estados Unidos, que deve ser tipo Twitter, X, né? Alguma coisa desse tipo. Só que essa mensagem dele nesse aplicativo, no Reddit, viraliza, e aí muita gente vê. Ele conta que namorou com uma menina
namorou pouco tempo. E aí, não deu certo, eles se separaram e logo na sequência que eles se separaram, ela se apaixonou pelo melhor amigo dele e o melhor amigo dele se apaixonou por ela também. E aí, ele e o melhor amigo dividiam um apartamento, aí o melhor amigo saiu do apartamento pra ir morar com ela, né? E aí ele reclamando, assim, que além de não ter a namorada, perdeu o melhor amigo, perdeu o colega de apartamento, né? Que é o melhor amigo. Continua amigo do cara, só que aí fica brincando com essa situação. Ele conta até que ele adotou um cachorrinho pra brincar um pouco mais com a situação. Ele deu pro cachorrinho o nome do amigo, que é Brad. Ele falou, meu cachorrinho chama Brad agora, esse pelo menos não é infiel. E aí, como essa história viralizou, ela foi parar em muitos lugares, né? E aí, a amiga da Emma, que é a protagonista feminina, a Emma, né? A amiga dela viu essa mensagem, essa postagem, né? E comentou com a Emma. E aí ela falou assim, comentou com a Emma falando assim, nossa, é a mesma coisa que acontece com você. E aí a Emma foi ver e viu que era igualzinho, assim, a mesma situação acontece com ela. E aí eles começaram a trocar mensagem, ela mandou uma mensagem pra ele falando que a mesma coisa acontecia com ela. E aí eles começaram a conversar de forma bem casual, tal. E aí já começou a rolar, assim, uma simpatia mútua, vamos dizer assim, né? Ela achou ele lindo, porque ele manda uma foto pra ela manda uma foto pra ele também, e os dois se acharam muito bonitos, né? E aí, conversando com um amigo dele, depois, né, disso, ele tava conversando com o Brad mesmo, e aí o amigo fala, por que você não, já que vocês dois têm essa mesma maldição, esse mesmo azar, por que vocês não ficam juntos pra ver se vocês conseguem anular esse ciclo, né? E aí ele fala, será? E aí ele conversando com ela por mensagem, ele acaba sugerindo, né? Ele fala, por que a gente não tenta ficar junto um tempo, mesmo que, né, só profissionalmente falando, para ver se a gente não consegue anular essa maldição e a gente, enfim, consiga encontrar alguém que goste da gente de verdade e que a gente também goste de verdade. Porque, assim, além da pessoa encontrar o grande amor, eles ainda não sentiram, assim, nenhum sentimento super forte por ninguém. E aí ela fica meio assim, só que eles moram em estados diferentes. Ela é uma enfermeira itinerante, então ela tá cada vez em um lugar, cada hora em um lugar. E ele mora em Minnesota. E aí ele pergunta pra ela assim, qual é o próximo lugar que você vai estar? Aí ela fala, ainda não decidi. Ela falou, eu tô agora no Colorado, mas a minha próxima viagem é pro Havaí e depois eu não sei pra onde eu vou. Aí ele fala, por que você não vem pra Minnesota? Aí eles ficam conversando e ela tá meio que decidindo ainda, mas ela gostou da ideia. E aí é isso. E aí, uma coisa que eu queria falar é que já foi mencionado um personagem de um dos livros dessa... Não é uma série, né? Já falei pra vocês. São livros que são do mesmo universo, né? Mas aqui já foi mencionado o Jacob, que é o protagonista do livro Para Sempre Seu, que é o meu livro favorito da vida. Eu amo esse livro demais. E o Jacob foi mencionado aqui. E aí eu fiquei toda assim, ai meu Deus, o Jacob, fiquei toda contente na hora que ele apareceu. E também foi mencionado o hospital onde a Brianna e o Jacob, do livro Para Sempre Seu, trabalham. Tô gostando muito desse livro, tô adorando. A autora já deu a idade deles, eu vou falar pra vocês. Peraí. O Justin tem 29 anos e a Emma tem 28 anos. Eu li pouco, tô na página 42, mas passou que eu nem percebi. A leitura é muito fluida, é muito boa, é fácil de ler, é gostoso de ler, é agradável. Nossa, maravilhoso esse livro. Tô amando demais. Só que agora tá tarde, eu vou descansar, vou dormir. Tomar um banho, vou deitar. E amanhã eu volto a falar com vocês. Duas coisas. Uma coisa aconteceu, eu vou contar já pra vocês, mas antes eu preciso falar outra coisa. Tô confusa, né? É que tá tarde, gente, relevem.
Eu falei agora há pouco, falei assim, eu já falei pra vocês que é de uma série, não é uma série. Enfim, eu não falei, nesse vídeo eu não falei. Eu falei no vídeo mostrando os livros não lidos da minha estante. Aí eu fico achando que a gente aqui tá tendo uma relação de que todo dia vocês estão acompanhando, mas não é bem assim, né? Pode ter gente que entrou nesse vídeo e tá assistindo só esse vídeo. Mas enfim, esse livro aqui, ele é uma sequência indireta de outros 2 livros. Então, as outras 2 histórias se passam mais ou menos no mesmo universo desse livro aqui. E eu tô falando dos livros Parte do Seu Mundo e Para Sempre Seu. Os 3 livros são ali histórias no mesmo universo, então as histórias meio que se conversam, os personagens, né, têm algum tipo de relação, né? Como eu falei aqui, o Jacob apareceu já, ele não aparece, né? Ele não apareceu na parte que eu vi, ele foi mencionado. É esse tipo de coisa, né? Esse daqui é como se fosse o 3º livro dessa série, só que não é uma série assim que você precisa ler, 1º, 2º e 3º. Eles são livros com histórias independentes, então você pode ler esse primeiro, o Parte do Seu Mundo, Para Sempre Seu, na ordem que você quiser. Mas assim, se você quiser seguir, assim, pela ordem que foi publicado, né? Primeiro Parte do Seu Mundo, depois Para Sempre Seu e depois esse daqui. Eu mesma, quando eu li primeiro Para Sempre Seu. Eu não sabia que era de um mesmo universo. Então eu li o Para Sempre Seu e eu senti que tinha alguma coisa ali que tinha mais história, sabe? E aí eu descobri que tinha o Parte do Seu Mundo. E aí eu já li o Parte do Seu Mundo também, e agora eu tô lendo esse daqui. Como são do mesmo universo, tem relação. Então, eu não tinha falado isso ainda nesse vídeo, eu falei no outro vídeo, então peço desculpas, mas agora a informação tá dada. Esse daqui é como se fosse o 3º livro, mas histórias independentes. Se você quiser ler só esse daqui, também dá super certo, tá? E a outra coisa que eu queria falar é que eu vim aqui pro quarto, né? Meu marido tá lá na sala assistindo o jogo, tá passando jogo de futebol todos os dias agora. É uma Copa da FIFA? Ah, não sei, enfim. E aí ele tá lá assistindo o jogo, e aí eu vim aqui pro quarto pra falar com vocês. E aí eu deitei aqui no travesseiro, porque tava mal confortável e tal. Só que eu ainda não fui tomar banho, então eu não tirei a maquiagem. E olha só o que eu fiz. Não sei se vai aparecer. Olha isso. Que caca que eu fiz. A base ficou toda no travesseiro, toda na fronha do travesseiro. Olha isso. Amanhã já vai ser a primeira coisa que eu vou fazer, pôr tudo pra lavar. Olha que desatenta, né? É isso, final do dia, é isso. A gente já não raciocina mais, os tic-tecos já não funcionam direito, né? Mas é isso. Agora eu vou tomar meu banho, vou dormir e amanhã a gente se fala de novo, beleza? Hoje é dia 19 de junho, agora são 11h14 da noite. Hoje meu dia foi bem corrido, assim, eu tive bastante coisa pra fazer, bastante coisa aqui em casa, depois bastante coisa na rua, então foi bem corrido. Aí eu parei pra ler só agora à noite, né? Cheguei em casa e tomei um banho, só na parte da noite, umas 9 e pouquinho, eu comecei a leitura. E, gente, esse livro é muito bom, tá muito bom, eu tô amando demais. A Emma e o Justin, eles estavam, ontem eu falei pra vocês que eles estavam se conhecendo por mensagem, né? E aí ele fez maior propaganda pra ela ali do estado dele, né, que é Minnesota. É estado ou cidade? Ah, eu sou péssima nessa parte. Enfim, né, falou de Minnesota pra ela, e aí ela ficou com muita vontade de ir pra lá. Só que ela tinha um acordo com a amiga dela, né, que elas dividem apartamento. Ela tinha o acordo das duas irem pro Havaí, trabalhar no Havaí durante um tempo, né, que elas são enfermeiras itinerantes. E aí ela fez todo um esquema, assim, pra convencer a amiga, tal, pra ir pra Minnesota, passar um tempo lá, e aí depois elas iriam pra onde a amiga quisesse e tal. E aí a amiga aceitou. E aí eu tô nessa parte que ela chegou em Minnesota. Uma coisa que eu encontrei aqui, que eu tava lendo, é que foi mencionado uma padaria que chama Nadia Cakes. E eu não sei se todo mundo sabe, mas a autora, a Abby Jimenez, ela que é a dona dessa padaria Nadia Cakes, ó. Aqui atrás, na orelha, na parte de trás do livro, fala, ó. Fundou a confeitaria Nadia Cakes em 2007, com a qual venceu várias competições de culinária. Então, ela sempre dá um jeito de colocar, de mencionar a Nadia Cakes nos livros dela, e eu acho super legal isso daí.
E, gente, muito bom o livro, muito maravilhoso. A escrita dessa autora, a Abby Jimenez, ela arrasa demais. Leiam, só leiam os livros dela e depois venham me contar o que vocês acharam. Todos até agora, todos os livros dela que eu li, todos foram perfeitos. Todos. Tô amando esse daqui. É muito bom, muito bom, tá? Só leiam. Agora são 4h05 da tarde. Gente, aconteceu uma coisa tão aleatória hoje. Hoje eu acordei cedo, aí de manhã eu tava cuidando de coisas aqui em casa, né? Fui lavar louça, lavar roupa, arrumar coisas aqui em casa, né? Aí depois eu fui tomar banho pra lavar a cabeça, porque eu gosto de lavar a cabeça cedo, né? Não gosto de deixar pra lavar a cabeça à noite, que, ai, detesto ter que cuidar do cabelo à noite. Aí tomei banho, aí eu falei, vou deixar o cabelo secar natural e vou fazer minha unha. Eu mostrei pra vocês um take, né? Eu fui fazer a unha aquela hora, porque minha unha tava horrível, porque amanhã eu vou gravar a resenha do último livro que eu li, A Voz do Coração. Eu vou gravar a resenha fazendo vídeo no caderno, escrevendo no meu caderno de leitura. E aí, pra gravar, eu preciso estar com a unha arrumadinha, porque aparece bastante, né? E aí eu fiz, ó, ficou bem bonitinha, ó. Deixa eu ver se foca. Não sei se vai focar, mas ó, dá pra perceber, né? Aí fiz a unha e tal, aí depois que eu fui fazer a unha, esperei ela secar um pouquinho, aí antes de mexer no cabelo, eu falei, vou regar as plantas, porque as plantas precisavam dar uma regada, né? Aí eu fui lá regar as plantas, aí eu rego as plantas enchendo aquele regador de plástico, eu tenho um regador de plástico grande, aí eu encho ele e vou regar as plantas. Gente, simplesmente na hora que eu tava enchendo o regador, a torneira quebrou, como se tivesse passado uma faca na torneira, no tanque. E acho que é da pressão da água, não sei, a pressão é muito forte, a pressão tava muito forte. E na hora que a torneira arrebentou, quem tava na frente da torneira? Gente, eu levei o maior banho de água gelada. Gente, o meu marido tava na lavanderia na hora, junto comigo, aí ele falou que eu dei um grito de susto. Gente, eu me assustei muito, eu fiquei encharcada, todinha molhada, o cabelo molhou, o óculos molhou, a minha roupa eu tive que trocar inteira. Eu olhei pro meu marido e comecei a dar risada, porque eu vou fazer o quê? Vou chorar? A sorte é que eu não tinha feito escova. Se eu tivesse feito o meu cabelo já, eu acho que eu ia chorar, porque eu ia ficar brava, viu? Porque aí eu ia ter que fazer o cabelo tudo de novo. Mas a sorte é que eu não tinha... O cabelo ficou encharcado. Aí não adiantou nada eu ter deixado um tempão ele secando natural. Eu tive que secar tudo na escova de novo. Mas, gente, muito engraçado. Levei um banho de água gelada. Ainda bem que hoje não tá frio, que nem tava na semana passada ou no começo da semana. Já nem lembro mais. Mas tava um friozão esses dias, e hoje não tá tão frio, hoje tá, ó, agora tá 26 graus, então tá de boa. Só comigo acontecem essas coisas. Bom, mas enfim, agora eu vou fazer coisas aqui no computador, vou preparar as coisas pra eu gravar a resenha amanhã do livro A Voz do Coração, que o vídeo vai sair lá no Instagram primeiro, no meu Instagram literário, que é o @românticadecarteirinha. Então, se você ainda não me segue lá no Instagram, aproveita pra me seguir lá, porque os vídeos de resenha, que são no meu caderno de leitura, eles saem primeiro lá no Instagram. Fora isso, tem outros conteúdos diferentes do conteúdo aqui do canal. Então, me segue lá pra você ficar mais pertinho de mim e a gente poder compartilhar dicas de leitura. É muito legal o conteúdo de lá também, tá bom? E agora eu vou fazer isso, vou preparar a resenha que eu vou gravar amanhã e depois, mais tarde, eu vou pra leitura, tá? Ontem, depois que eu falei com vocês, ainda li mais um pouquinho e aí aconteceu o primeiro encontro, assim, né? O primeiro encontro entre o Justin e a Emma. E de cara, eles se deram super bem, e ele ficou muito nervoso, muito ansioso, assim. Ele falou, porque tem os dois pontos de vista, eu acho que eu não falei isso no vídeo ainda, mas o livro é contado em primeira pessoa e tem dois pontos de vista. Tem o ponto de vista da Emma e o ponto de vista do Justin. Eu adoro quando é livro assim, que os dois, a gente vê o que passa na cabeça dos dois, é maravilhoso.
E ele ficou tremendo nas bases quando ele conheceu ela. E muito legal, ele já tá assim, rendido por ela. E aí ainda não, depois desse encontro ainda não foi pro ponto de vista dela, então ainda não sei exatamente o que ela sentiu, mas eu tenho certeza que ela gostou dele. E assim, já mostrou coisas ali importantes na vida do Justin, né, com relação à família dele, aos irmãos dele, à mãe dele. E também já mostrou algumas coisas com relação a Emma com a mãe dela. E eu acho que a autora vai trabalhar bastante esse assunto. E é isso. Eu tô amando esse livro, gostando demais. Ele tá cheio de marcações. Olha isso. Dá a impressão que tudo eu quero marcar, porque é muito, muito fofo, muito bom. Teve uma hora ontem... Deixa eu ver se eu acho aqui. Ontem aconteceu o primeiro encontro, né? E aí ele perguntou se ela tinha alguma preferência de lugar pra ir, e aí ela falou que podia ser surpresa, que ele podia fazer uma surpresa pra ela. E aí na hora que eles chegaram no lugar, antes de entrar, ele falou assim pra ela: mas não esqueça, não importa o que houver atrás dessa porta, não se apaixone por mim, não é esse o combinado. Gente, eles são muito iludidos, né? A gente sabe muito bem o que vai acontecer nisso daqui. E é isso, eu vou fazer minhas coisas agora, e aí mais tarde a gente continua a leitura e eu volto a falar com vocês. E eu tô muito ansiosa, eu queria terminar hoje esse livro, mas ainda falta bastante. Ele tem, eu não sei, eu não lembro se eu falei a quantidade de páginas, mas tem 365 páginas esse livro. E eu tô na página 93, então tem bastante coisa ainda pra ler, né? Mas agora, hoje é sexta-feira. Ah, eu não falei a data também do vídeo hoje, né? Hoje é sexta-feira, dia 20 de junho, e é isso. Vamos ver se esse final de semana eu consigo terminar esse livro, porque eu tô gostando demais. Essa autora, ela é maravilhosa. Se você tiver a oportunidade, compre esse livro, porque... maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Compre todos os livros dessa mulher que você não vai se arrepender, tá? Ah, a propósito, todos os livros desde o último vídeo, eu vou começar a colocar o link de compra desses livros aqui na descrição do vídeo, tá? E aí, comprando por esse link, você me ajuda e ajuda no crescimento do canal, tá? É link da Amazon. Geralmente a Amazon tem preços muito bons, então se você tiver vontade de comprar esse livro, já acessa aqui pelo link que eu vou deixar na descrição do vídeo, e aí você vai me ajudar bastante, combinado? Gente, que livro bom, que livro bom, que livro bom, eu tô amando demais, nossa senhora. Ai. Leiam esse livro, que livro necessário, que livro bom, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu, eu não sei nem o que dizer pra vocês. Os amigos deles, tanto a amiga da Emma, que pessoa necessária, e os amigos do Justin também, que parceiros, sabe? Que pessoas incríveis. E isso é tão bom quando a gente tem essas pessoas do nosso lado e, nossa... A amiga dela é incrível, é uma pessoa assim que é como se ela estivesse falando o que a gente quer falar pra ela, sabe? Maravilhosa, perfeita, sem defeitos, zero defeitos. Os dois já estão muito encantados um com o outro, só que eu tô vivendo de migalhas, gente, migalhas, migalhas, migalhas. O Justin já assim, ele tá muito encantado, muito querendo ela, assim. Só que ele sabe que ela é uma enfermeira itinerante, então ela tem data pra ir embora da cidade. A questão da maldição já nem tem mais tanta relevância, porque eles se gostam já dá pra perceber que eles se gostam, só que ela tem data pra ir embora. E como ela sempre teve uma vida muito difícil, ela não quer saber de se apegar a ninguém, porque a vida dela, ela sempre foi como uma ilha, sabe? Sempre foi autossuficiente, porque desde novinha ela teve que aprender a se cuidar. Então, ela tem medo também de se envolver profundamente com alguém. E aí, por causa disso, eu tô vivendo de migalhas. E além das questões da Emma, né, as questões com a mãe dela e tal, o Justin também tá passando por uma série de questões ali familiares, questões relevantes, até importantes. E aí ele vai ter que assumir uma série de responsabilidades agora com relação à família dele.
e tá sendo difícil para ele esse momento. E ele tem muita raiva de tudo que tá acontecendo, assim, ele, apesar dele ser uma pessoa muito querida, muito bonzinho, muito legal, todo mundo quer estar perto, ele tem raiva de muita coisa que aconteceu na vida dele. E aí ela tenta ajudar ele a tentar, né, ter um olhar mais gentil das coisas, e é bem legal de ver o jeito, assim, que eles estão... Essa interação entre eles tá bem legal, fora todo o clima. Nossa, muito clima entre os dois. E é isso, e aí eu tô acompanhando, tô apaixonada por esses dois. Já quero guardar no meu coração, tô apaixonada de verdade por esses dois. Dessa autora, o meu livro favorito é Para Sempre Seu, que faz parte desse universo, mas é o meu livro favorito. Mas olha, esse daqui tá com grandes chances de ocupar o cargo, viu? Eu tô gostando demais. Vamos ver até o final o que eu conto pra vocês. Mas olha, um chuchuzinho de livro, viu? Tô amando de verdade. Agora, 2h19 da manhã. Tá muito tarde. Eu deveria ir dormir, deveria descansar, mas é porque o livro tá muito bom. E eu quero ler mais um pouquinho. Eu vou ler só mais um pouquinho, aí eu já vou tomar banho e vou deitar. Então eu volto a falar com vocês amanhã. Mas é isso, gente. Ó, maravilhoso esse livro. No dia seguinte... Eu tava aqui pensando que eu tenho um probleminha agora pra falar pra vocês. Eu sempre falo a data, né? E era pra eu falar, nesse pedaço do vídeo agora, era pra eu falar que é dia 21/6. Só que já são 2h12 da manhã do dia 22. Então, e agora? Como que a gente vai fazer? É dia 21 ou dia 22? Vocês decidem aí, tá? Pra mim, que ainda não fui dormir, eu vou falar que é dia 21/6, tá? A gente vai ficar no dia 21? Vamos fazer assim? Melhor, né? Enfim, gente, tá valendo até agora. Gente, a Birmenes faz isso comigo. Eu não consigo ir dormir. Eu não consigo largar o livro. Olha a quantidade de marcadores que tem nisso daqui. Eu já tive que refazer a régua de marcadores, porque tinham acabado, várias cores tinham acabado, e eu tô achando que provavelmente eu vou ter que refazer de novo. Eu vou mostrar pra vocês, peraí. Ó, aqui, eu tinha hoje, antes de eu começar a leitura, eu refiz, coloquei mais um monte de marcadores, e agora aqui, ó, o vermelho, esse daqui já tá bem clarinho, porque eu acho que só tem mais uma, acho que só tem mais um aqui. O amarelo já acabou um, e os outros também estão, todos estão poucos. Esse daqui é o que tem um pouquinho mais. Mas, gente, é isso, tudo aqui é digno de nota, sabe? Tudo aqui é digno de marcar, porque é tudo muito especial, é tudo muito lindo. Gente, maravilhoso esse livro, maravilhoso, maravilhoso. Tudo que essa mulher escreve, eu vou querer ler, porque é perfeito, porque ela sabe escrever maravilhosamente bem. Agora eu tô numa dúvida gigantesca, porque Para Sempre Seu tinha o meu coração, tem o meu coração, é o meu livro preferido da autora. Só que esse daqui, gente, esses dois personagens, eles são impecáveis, eles são perfeitos, eu tô fascinada, obcecada por eles, a história deles é muito linda, e aí eu tô numa dificuldade de saber se esse daqui vai ser o meu preferido, ou se Para Sempre Seu vai continuar sendo. O Jacob e a Brianna aparecem aqui, gente, então, ai meu Deus do céu, como eu amo essa autora, ela é incrível. Falando um pouquinho da história, né, eu falei pra vocês já que tanto Justin quanto a Emma, eles têm muitas questões, assim, né, principalmente questões familiares. O Justin, ele tá ali com as responsabilidades com os irmãos, né, então tá sendo bem difícil pra ele, bem desafiador, e fora isso, ele quer muito ficar com a Emma, ele quer muito ter uma chance com ela, só que ele sabe que ela leva essa vida, assim, que ela não se fixa em lugar nenhum, ela tem medo de se apegar, então, por conta de tudo que ela passou também, né? A Emma tem sérias questões com abandono, ela teve uma infância muito negligenciada pela mãe dela,
Então, a gente acompanha no livro a relação dela com a mãe dela. E, nossa, péssimo. E aí, né, a gente vê toda essa situação e dá pra entender por que que ela se blinda pra não sofrer de novo, né? Dá pra entender por que que ela não quer ficar presa em nenhum lugar, assim, não quer se apegar às pessoas, não quer deixar que as pessoas entrem na vida dela, por conta de tudo que ela passou. Mas o Justin tá tentando, ele tá tentando. E aí é lindo de ver ele tentando, é muito fofo. O livro é maravilhoso, a história é linda, eu tô amando, amando, amando demais. Não consigo parar de ler, olha isso. Tô apaixonada, falta pouco, vou ler mais um pouco agora. Mas eu acho que com vocês eu vou falar agora só amanhã de novo, porque eu vou ler agora, né? E daqui a pouco também já tá na hora de eu me deitar e dormir, né? Mas é isso, hoje eu fiz bastante coisa durante o dia, eu comecei a ler ali umas 10 horas da noite só, que eu fui começar a ler, mas hoje eu fiz aquilo que eu falei ontem pra vocês que eu ia fazer, né, que eu tinha que gravar o vídeo de resenha. Eu gravei o vídeo de resenha da minha última leitura, que foi do livro A Voz do Coração, que já tem até vlog aqui no canal, vlog de leitura sem spoiler. Aí eu fiz o vídeo da resenha, aquele vídeo que eu faço as minhas anotações no caderno de leitura. E aí esse vídeo vai pro Instagram primeiro, para o meu perfil Romântica de Carteirinha, e depois ele vem aqui pro canal na aba Shorts. Então, se você estiver vendo esse vídeo do futuro, esse vídeo já vai estar disponível aqui na aba Shorts do canal. Mas se você estiver vendo logo quando o vídeo saiu no canal, esse vídeo tá disponível lá no meu Instagram. Então, vai lá para conferir, tá bom? Hoje é dia 22/6, agora são 8h49 da noite. E, gente, eu terminei o livro. Ai, gente, que perfeição! Terminei essa belezinha aqui e eu confesso pra vocês que eu queria já começar a ler ele de novo. Reler mesmo, sabe? De tão perfeito que ele é. Aqui, ó, todas as marcações que eu fiz. Muita coisa, né? Gente, que livro impecável. Eu falei pra vocês até que eu achava que a régua... Olha como ela ficou. Eu quase acabei com todos os marcadores. De tão perfeito que eu achei esse livro. Gente, que coisa mais maravilhosa, que livro incrível, que perfeição. Leiam, leiam, só leiam esse livro e depois venham me contar o que vocês acharam, porque esse livro, ele é impecável, impecável, que precioso, que maravilhoso, que obra-prima. A Emma e o Justin, personagens incríveis, maravilhosos. A autora, ela trabalhou de forma muito respeitosa toda a parte de saúde mental que é abordada no livro. Foi trabalhado muito lindamente, todas as questões, né, da Emma, com as questões do abandono, da negligência familiar com a mãe dela, todas as questões do Justin também, com a família dele, tudo foi abordado muito delicadamente, de forma muito respeitosa. Amei, amei, amei demais esse livro, vale muito a pena. O plot, eu não vi chegar, assim, não dá pra falar muito sobre ele, né? Eu não vi chegar. De repente, se eu tivesse sido um pouquinho mais atenta, eu teria percebido, mas não percebi, fui pega de surpresa e faz total sentido o que aconteceu, o plot, assim, e, nossa, que raiva que me deu, que raiva que me deu. Quem já leu, comenta aqui embaixo se também ficou com raiva na hora que o plot foi revelado. Mas é isso, gente, que livro maravilhoso, leiam, ele é perfeito. Esses dois aqui são incríveis, pessoas maravilhosas que eu queria ter como amigos do meu lado. Gente, maravilhoso. Olha isso. Eu marquei o livro inteiro. Eu falei, não é possível que eu vou ter que refazer essa régua. Mas não refiz. No final, eu falei, não, vai ficar do jeito que tá mesmo. Incrível, incrível. Leiam. Vale cada linha, vale cada frase, vale cada vírgula. Ele é perfeito. E assim,
Se você caiu de paraquedas aqui nesse vlog e você ainda não leu nenhuma obra da Abby Jimenez, eu vou te dar uma dica. Esse livro aqui, eu já falei isso no começo do vídeo, mas ele faz parte do mesmo universo de outras duas obras da autora. E assim, você pode ler ele de forma independente, você pode ler esse e depois ler os outros. Mas, se você ler os outros primeiro, pela ordem, assim, né, que foram publicados, a sua experiência de leitura vai ser muito melhor, muito, assim, mais rica, você vai aproveitar muito melhor a leitura, a emoção vai ser diferente, e assim, não tem spoiler, de um pro outro não tem spoiler, mas a experiência de leitura vai ser muito melhor, e quem leu, todos eles, sabe do que eu tô falando. E aí, eu vou mostrar pra vocês os outros livros, esse daqui é Parte do Seu Mundo, é como se fosse a primeira obra, né? Aí você começa por esse daqui. Aí depois vem o meu neném, o meu tchutchuco, que é esse daqui, Para Sempre Seu. Que sim, ele ainda é o meu preferido. Eu amo demais esse livro. Impecável, Jacob e Brianna, tem todo o meu coração. E aí depois desse daqui vem Até o Fim do Verão, que também é perfeito, maravilhoso. Eu amei demais, demais, demais. Eu com certeza leria ele de novo agora, assim, se eu não tivesse outros livros pra ler, tivesse que escolher um pra ler, seria esse ou Para Sempre Seu, porque eu amo demais, eu amo, esses 3 livros são maravilhosos, os 3 são muito bons, valem muito a leitura, tá? E se você puder seguir essa ordem, a sua experiência vai ser muito melhor, tá? E aí, como eu falei pra vocês já em algum momento desse vídeo, eu acho que eu falei isso, eu vou deixar os links de compra desses livros aqui na descrição do vídeo para quem tiver interesse, tá? E aí, comprando por esse link, você colabora com o crescimento do canal, beleza? Eu amei o livro, indico demais, isso daqui é uma perfeição, uma obra-prima, todo mundo deveria ler, é perfeito, fala sobre família, fala sobre amor, sobre amizade, nossa, amizade, muito sobre amizade, fala sobre negligência familiar, sobre saúde mental, e fala assim de uma forma muito delicada, uma forma respeitosa, uma forma que abraça o leitor, acolhe a gente se sente assim, a gente sente empatia pelos personagens, sabe? Tem a questão de identificação com algumas coisas, então é muito bonito, tá? Eu amei demais, indico muito esse livro aqui para qualquer pessoa, e é isso. Me conta se você já leu, o que você achou, me conta se você tem vontade de ler, se você vai ler algum dos 3 livros que eu mostrei aqui. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vlog, deixe seu comentário, deixa o like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, faz tudo que tem direito. E espero ver vocês no próximo vlog, e é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!